Bem, pessoal, continuando aqui a nossa aula, eu já tinha preparado um SQL, um arquivo desse com todos os comandos, também da apostila, para a gente tá estudando e vendo como é que funciona cada um deles. Pois bem, é o seguinte, para executar esses comandos, pessoal, anteriormente eu tinha preparado um outro esquema, tá? Com as mesmas tabelas, porém essas tabelas com alguns dados dentro, para que a gente pudesse executar os selects, os inserts, os updates de forma mais rápida, tá? Então ela já tem alguns dados populados, alguns dados poucos populados, para que a gente pudesse ver o funcionamento dessas tabelas, tá bom, pessoal? Então, o primeiro comando que a gente tem que aprender, pessoal, é o comando de selecionar, select, né, que é o que seleciona os dados daquela tabela. A forma geral e mais simples dele, a menor forma possível de execução, a mínima possível de execução, é essa primeira aqui que eu acabei de selecionar. Então, select asterisco, esse asterisco, então, o que ele vai dizer? Selecione asterisco. Essa parte onde está o asterisco é a parte onde você vai colocar os campos, as colunas que você deseja selecionar. Quando você não quer descrever uma a uma e que você quer ver todas as colunas, você bota asterisco. Então, select todas as colunas, que é o asterisco. From é o que? É de qual tabela? Tá? A tabela será a tabela que está no esquema aula, que é o esquema que eu criei, a mesma estrutura, porém com as tabelas populadas, né, com os dados dentro, aula.funcionário. Certo? Então, esse comando de SQL vai nos retornar todo o conteúdo da tabela funcionário. Tá? Vamos executar ele aqui. Pois bem, desculpa. Aqui já havia três campos, né? O José Silva, com essa data de nascimento, com o código do departamento 1 e um salário de 3 mil. O funcionário com código 2, que é a Maria Souza, que tem essa outra data de nascimento aqui, e que pertence ao departamento 3, e que tem um salário de 5 mil. E o 3, que é o código funcionário 3, que é o Francisco Santos, com essa outra data de nascimento da década de 70, que pertence também ao departamento 3. Que departamento 3? Vamos já chegar lá. Temos todos os departamentos, eu vou listar todos para vocês. Então, e esse que ganha 7 mil reais. Pois bem, mas tem outras formas de fazer o comando de select. Porque é o seguinte, quando você usa esse código de cima aqui, você está selecionando tudo sem nenhum critério de busca. Tá? Você pode criar alguns critérios. E esses critérios são definidos depois da cláusula where, certo? Que você vai colocando os critérios aqui, como esse aqui, que ele está pedindo o código funcionário igual 2. Então, ele vai retornar para a gente apenas o funcionário que tem por código de funcionário o numeral 2. Tá? Então, inclusive, aqui já tem algumas diferenças em relação ao primeiro. Qual é a principal diferença aqui? Eu estou definindo quais os campos eu quero que ele traga para mim. Ele vai trazer o nome e a data de nascimento. Então, ele vai selecione nome, data de nascimento, da tabela aula.funcionário, onde o código de funcionário foi igual a 2, certo? Então, vamos executar aqui no raiozinho. Então, ele trouxe o nome Maria Souza e essa data de nascimento. Muito bem, mas a gente quer também o salário. Não importa, você bota aqui vírgula, salário. Deixa eu botar aqui no negócio. Salário. Inclusive o MySQL Workbench já sugere para você, né, o nome do campo, já tem uma facilidade. Então, deixa eu selecionar o texto aqui e vou executar. Opa, deu um errinho. Não é salário, o campo. O campo é sal. Salário foi naquele que a gente criou e alterou. Sal, perdão. Veja que aqui apareceu o erro. Deu um xizinho, né, que foi uma execução negada, e ainda diz aqui, coluna desconhecida salário na lista de campos. Então ele está dizendo aqui que a coluna salário é desconhecida, é inexistente na lista de campos que você selecionou. Então vamos tentar agora só com sal. É um péssimo nome. Diga-se de passagem. Ok, essa aqui já foi, tranquilo, já trouxe o salário dela de 5 mil aqui. Tudo bem? Tranquilo? Aqui eu poderia
fazer uma série de mudanças. Eu posso dizer que eu quero um salário maior que 3.000, certo? Maior que 3.000. Então vamos ver o que, que ele vai me dar. Provavelmente vai dar Maria, talvez uma outra vez. Pronto, Maria e Francisco, que ambos têm maior que 3.000. Um é 5 e o outro é 7. Então a cláusula where é onde você vai fazer os filtros, certo? São os critérios daquela sua busca, tá? Outra forma de se fazer é quando você tem um comando de SQL, uma cláusula de where em que ele recebe um conjunto de dados provenientes de uma outra tabela, tá? O que, é que seria isso aqui, ó? Por exemplo, selecione o nome da tabela funcionário, certo? Funcionário, estava errado aqui, desculpe. Selecione o nome da tabela aula.funcionário quando, né, código dependente estiver, né, dentro desse resultado aqui. E o que é que esse resultado quer dizer? Ele está pedindo, selecione o código dependente da tabela departamento, deixa eu botar aqui o aula, né, senão ele não vai funcionar. Pronto, aula.departamento, quando a descrição for contabilidade. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos executar por partes, tá? Eu vou selecionar esse trecho aqui e vou mandar executar. Lembrando que se eu selecionei e apertei o raio, ele só vai executar o que está dentro da faixa de seleção, tá, pessoal? Então, ó, veio nulo, veio nada. Então, por quê? Porque eu não tenho um setor com a descrição chamada contabilidade, tá? Eu não tenho esse departamento, tá bom? Quais são os departamentos que nós temos? Eu não sei. Então, vamos fazer um select para a gente ver. Então, asterisco, select, asterisco from aula, pronto, departamento. Então, vamos selecionar aqui e ver. Muito bem, eu tenho um departamento de física, eu tenho um departamento de matemática, eu tenho um departamento de computação, tá? Vamos botar o de física. Ok. Vamos ver agora se ele vai nos retornar alguma coisa. Então, vamos selecionar esse trecho aqui. Ele retornou, ó, o código departamento 1. Confirma que é o código departamento 1. Vamos verificar. Exatamente, ó, é o código departamento 1. Então, vamos fazer o seguinte. Ele vai mostrar apenas os funcionários que tem um departamento com a descrição chamada física. Então, somente os funcionários que o código de departamento é 1. Que é apenas o José Silva. Certo? Tranquilo aí? Então, mas professor, e se fosse mais de uma coisa? Pessoal, não tem problema. Se nessa descrição se nós tivéssemos 2 departamentos de física, certo? Ele traria o código 1 e o outro código qualquer, e nessa outro select aqui, ele ia selecionar tanto os funcionários de código 1 como os funcionários com outro código que tinha também na descrição física, certo? Então ele agrupa tudo com base de um conjunto de resultados, tá bom? Ele não agrupa, ele seleciona tudo com base em um conjunto de resultados esperado desse comando de SQL aqui dentro desses parênteses, tranquilo? Espero que tudo tranquilo. Pois bem, o mais comum, o mais usual do nosso select é esse aqui. Nós vamos ter um select com join, com tabelas agregadas, mais tabelas agregadas, mas lá embaixo. Vamos agora para o comando de insert. Lembra que no outro arquivo, né, quando nós estávamos fazendo o create, eu disse que a gente clicava no create e ele já aparecia a ajuda aqui do lado. Também da mesma forma, eu cliquei aqui no select e ele deu a sintaxe, todas as possibilidades de uma sintaxe. Ela é bem grande, né? Bem extensa aqui. O help já saiu tranquilo aqui. No insert, a mesma coisa. Ó, marquei no insert, ele demora um pouquinho e já mostra o comando de insert aqui para vocês. Beleza, então nós vamos inserir agora um novo departamento de análise, certo? Que vai ser na sala, eu vou trocar essa sala, vou botar a sala 20, tá? E nós vamos inserir aqui o que é que o comando diz? Ele diz insert, né? Insira dentro, né? Dentro, esse into é aonde é que nós vamos inserir. Então vai ser na aula.departamento, ou seja, tabela departamento, values, quais são os valores, né? O primeiro é 1, que é o código de departamento, o segundo é a descrição, o nome, né? E depois aqui é a sala, certo? Vamos inserir aqui. Executar. Ó, vejam que deu um erro, certo? Eu botei isso aqui de propósito. Ó, o que ele está dizendo? Que já existe um setor, um departamento com o código 1, que é aquele departamento de física. Se não me engano, nós tínhamos 3. Então, nós vamos colocar aqui 4.
Tá? Isso porque a nossa chave não é autoincremento. Se fosse autoincremento, não precisava nem listar aqui no Valix. Ele mesmo já se responsabilizava em pegar o próximo número livre. Certo? Então pronto, vamos listar todos agora para ver como foi que ficou. Bem, nós temos física, matemática, computação e de análise na sala 20. Perfeito. Inserimos todos os nossos dados aqui. Vou fechar isso para abrir mais na tela. Ótimo. Beleza, pessoal. Agora vejam bem. Eu tive... O que é o inconveniente desse primeiro select, desse mesmo insert que nós vimos aqui? É que eu tenho que colocar os valores na ordem correta dos campos. E isso é ruim porque numa tabela muito extensa, você às vezes não sabe o que é que vem primeiro e o que vem depois. Então, para você não ficar se atentando e estar tendo que ver qual é a ordem dos campos toda vez, existe uma alternativa. Qual é? É você, antes do values, do comando da palavra reservada values, você colocar entre parênteses a ordem dos campos que existem na tabela e que você vai colocar os valores, certo? Por exemplo, aqui nesse exemplo da tabela de funcionário, eu vou informar para ele, lembrando que a tabela de funcionário tem vários campos, né? Ó, nós vamos informar para ele somente o código de funcionário, porque é a chave primária e é obrigatória, o código de departamento e o nome, certo? Que são todos dados obrigatórios. Na sequência, ó, 4, 1 e o nome Maria, certo? Vamos ver aqui se dá tudo certo. Então, a diferença desse comando para esse é que eu estou informando qual é a ordem dos campos que eu quero mandar. Tá bom? Perfeito. Certo? Vamos ver como foi que ficou tudo. Falta um L aqui. Pronto. Vamos executar esse comando. Perfeito. José Silva, Maria Souza, Francisco e uma Maria sozinha aqui. Veja que quando eu inseri, vou afastar aqui, pronto, eu informei apenas o código do funcionário, que é 4, que está aqui. Eu informei o código dependente, que é esse aqui, dependente não, perdão, gente, do departamento, que é o departamento de física, e informei o nome, Maria. Eu não informei o telefone e não informei o salário. Então, esses dois valores, e nem o telefone, nem o salário e nem a data de nascimento. Então, esses valores receberam o valor nulo, certo? Com exceção do telefone. Por quê? Porque o telefone, na hora que nós criamos a tabela lá na frente, lá atrás, nós dizemos que o valor padrão dele seria não informado. O que é o valor padrão? Se ele não for informado, se ele não foi descrito, ele vai receber este não informado bem aí no texto, certo? Nos demais fica nulo mesmo, porque não houve nenhum parou valor default. Tranquilo aí? Beleza, comando insert é esse aqui, tá? Desculpa, pessoal. Mais uma vez. Uma coisa interessante no SQL Workbench, tá? Se você estiver fazendo os comandos de SQL, é que ele tenta lhe avisar quando você está fazendo alguma besteira. Por exemplo, veja que tem um xzinho aqui, tá? Esse xzinho é referência que existe alguma coisa errada próximo desse update. Sabe o que é? É um ponto e vírgula aqui. Tá? Então ele dá, por você escrever o nome da tabela errada, o nome do database que não existe, alguma coisa, algum caractere errado, ele vai tentar lhe ajudar, lhe informar, tá? Beleza. Vamos dar um select aqui no nosso projeto para saber quais são os projetos que nós temos já pré-cadastrados, que eu já tinha feito antecipadamente. Então nós temos com o código 1 Pronatec, de um orçamento de 50 mil. No código 2 nós temos um MATLAB, um laboratório de matemática, com um orçamento de 40 mil. E no 3 nós temos um ensino à distância com um orçamento de 100 mil reais, certo? Muito bem, tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos estudar agora os comandos de update, tá? O update, vamos botar aqui para que nós vemos a sintaxe, tá? Vai já aparecer lá. Então, o update, você vai dizer que você quer fazer um update de primeiro qual tabela. Então, vai ser um update da tabela aula.projeto e set. Esses set são os campos e os valores que serão atribuídos a ele. Por exemplo, o orçamento agora vai receber um valor de 1.000. Vai cair muito o orçamento. O menor que tinha lá é 40 mil. Quando? Então, quando o código do projeto for 1 ou o código do projeto for 5. Nós não temos código do projeto 5, certo?
mas nós temos aqui um projeto 3, então nós vamos alterar para o projeto 3. Então pronto, quando o código for 1 ou 3, o orçamento será reduzido para apenas R$ 1.000, certo? Então vamos executar isso aqui. Lembrando que, veja bem, no 1 e no 3, os valores são respectivamente 50 mil e 100 mil, tá? Então vamos executar isso aqui. Ok, deu tudo certo. Vamos fazer um select para ver como foi que ficou a nossa situação. 1.000 aqui e 1.000 aqui. Então esse set, pessoal, vocês podem fazer qualquer um dos campos. Por exemplo, nome aqui será em maiúsculo, Pronatec. Eu vou tirar o 3 lá para não mudar o nome do nosso projeto. Então, agora, o orçamento vai ser, eu vou trocar para 10 mil, tá? E o nome do nosso curso, nosso projeto será Pronatec em maiúsculo. Vamos executar aqui. Porque a execução foi tudo com sucesso. Vamos ver como foi que ficou. Pronatec em maiúsculo, orçamento de 10 mil, certo? Então, esse é o nosso comando de update. Pessoal, uma coisa que eu quero dar bem ênfase aqui e para vocês tomarem bastante cuidado, que isso ocorre mais comumente do que vocês imaginam. Que é isso? É o administrador do banco de dados ou desenvolvedor, isso ocorre principalmente com os desenvolvedores, com os programadores, esquecer a cláusula UERI. Gente, cuidado, ó. Eu vou fazer um update no projeto, setando, alterando o valor do orçamento para 200. Se eu esquecer essa cláusula UERI, eu simplesmente altero todos os registros da tabela. Tá? Então isso é muito arriscado e é muito comum um desenvolvedor ou um administrador de banco de dados fazer esse tipo de coisa. Porém, o MySQL Workbench vem com recurso de segurança. Veja que eu tentei fazer isso, ó, ele disse, você está usando o update, o modo de update seguro, certo? Que evita esse tipo de coisa. Então, ele não deixa eu fazer um update nem um delete sem cláusulas URL. Isso aqui é um recurso do MySQL, tá? A maioria de outros bancos não vem com esse recurso. Então, se você der um update sem a cláusula URL, ele vai alterar todo mundo, mesma forma como ocorre com o delete, tá? Nesse caso, esse aqui tem uma proteção, então ele não deixou fazer tudo isso aqui, mas por conta somente dessa proteção aqui do Safe Mode, que é o modo seguro, tá bom? Delete, pessoal. Coloquei aqui e vai aparecer o script aqui do delete. Então, delete é o comando que nós usamos para deletar um registro, um registro da tabela, uma linha. Por exemplo, delete, a sintaxe é delete from a tabela, de qual tabela você vai deletar, e o L, ou seja, quando o orçamento, por exemplo, nesse caso, quando o orçamento for maior do que 2.000. O que é que nós vamos fazer? Se eu botar 2.000, ele vai simplesmente apagar todo mundo. Não é isso? Com exceção do EAD. Nós vamos fazer o seguinte, então nós vamos apagar quem tiver com orçamento menor que 2.000, certo? Que ele vai apagar apenas o EAD. Se eu colocasse maior que 2.000, ele iria apagar o 40.000, que é o MATLAB e o Pronatec. Eu só quero apagar um registro, então nós vamos apagar quem tiver abaixo de 1.000. Um orçamento michuruca desse eu não quero. Não quero um projeto assim. Desculpa, pessoal. Então vamos executar aqui. Deu um erro de novo. Safe Mode está ativado, então ele não está deixando nem eu deletar e nem eu alterar nada. Mas para isso eu já tenho um comando para cá que a gente vai usar. É isso aqui. Quem quiser habilitar, é só executar esse comando aqui. Ou seja, que é o SQL Updates. Tá? Nós estamos desativando o SQL Update seguro. Ok. Vamos apagar o registro que tem um orçamento menor que 2.000. Beleza. Aqui. Vamos conferir para ver se está lá. Então, ele vai apagar o EAD. Vocês lembram que o EAD era de apenas 1.000. Não é isso? Perfeitamente. Tudo certo. Agora, inclusive, se eu quiser fazer um update
para tudo de 200 eu vou fazer. Vamos executar aqui, vocês verão que o problema já está, aí, já foi. Então isso aqui num registro, numa tabela de milhares, milhões de registros, isso aqui é um dano irreparável. Você vai ter que ir atrás de backup para recuperar os dados do cliente. Isso é muito, muito arriscado. Então sempre não, nunca esqueçam a cláusula where, que ela é fundamental, fundamental.